Vamos lá, galerinha, vamos avançar mais um pouquinho. Continuamos a falar do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Nós já trabalhamos aqui a questão da autarquização, da aplicação das regras de direito público e de direito privado. E agora eu vou trazer para vocês o item número 3. No item número 3, eu vou falar com vocês sobre o patrimônio das empresas estatais, tá? Os bens das empresas estatais se classificam como o quê? Tá? Porque a gente sabe que existem, na classificação dos bens, nós temos os bens de direito público, os bens públicos e os bens privados, tá? Bem público, toma cuidado, bem público não é sinônimo de um bem que é da administração pública, não é a mesma coisa. Bem público é um bem que possua as características, a proteção dos bens públicos, né? Que é a inalienabilidade, ou a restrição à alienação, a impenhorabilidade e a imprescritibilidade. Isso é um bem público. O bem público é o bem da administração direta, das autarquias, isso seria um bem público. Agora a questão é o seguinte, e o bem das empresas públicas e das sociedades de economia mista? Ele é um bem público ou um bem privado? Ele é considerado um bem privado. Então veja só, quando eu falo que eles são bens privados, eu não estou dizendo que ele é de particulares. Ele é bem privado no sentido de que ele não tem a proteção dos bens públicos. Só que isso aqui é a linha geral. Aí o que a gente vai ter como segundo ponto? Se essa entidade é prestadora de serviços públicos, olha aqui a derrogação das regras de direito privado que nós já comentamos anteriormente. Se ela é prestadora de serviços públicos, nesse caso, nós vamos ter que analisar o seguinte. Esse bem dela, ele está sendo utilizado para alguma finalidade pública? Vamos pegar aqui aqueles bens que são os chamados bens afetados. O que são bens afetados? Bens afetados são aqueles bens que estão sendo utilizados em alguma finalidade pública. Então vamos supor o seguinte, nós temos uma concessionária, uma empresa pública que presta o serviço público de transporte público municipal. Transporte público municipal. Ela tem o ônibus é utilizado no transporte. Consequentemente, esse bem é afetado no serviço público. Ele é um bem utilizado na prestação do serviço público de transporte. Esse bem que está sendo afetado, ele consequentemente será um bem impenhorável. Ele será um bem impenhorável. O que eu quero dizer para vocês? Que esse bem, ele continua sendo um bem privado, só que ele é um bem com a proteção, com uma das proteções dos bens públicos, que é a impenhorabilidade. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, tá? Se a gente chegar numa empresa pública e numa sociedade de economia mista, vou colocar assim, ó, uma empresa estatal. E essa empresa estatal, aqui voltamos para a questão da autarquização. Ela é uma empresa estatal que presta um serviço público essencial, um serviço público próprio do Estado, né? E esse serviço é prestado num regime não concorrencial. Então, é um serviço essencial e que é prestado sem concorrência, tá? Nesse caso aqui, se é uma empresa estatal que desenvolve serviço essencial no regime não concorrencial, todos os seus bens, olha o que eu estou colocando para vocês, todos os bens dessa entidade terão a proteção dos bens públicos. Eles serão impenhoráveis, então você não pode fazer a penhora desse bem para a cobrança de um débito na via judicial, porque eles são impenhoráveis, e essa entidade está sujeita à cobrança por meio do regime dos precatórios. Vamos pegar aqui mais um outro exemplo, né? Você tem uma concessionária que faz a distribuição de água e esgoto. É um serviço essencial. Concessionária não, uma empresa pública que faz a distribuição de água e esgoto. Uma sociedade de economia mista que faz a distribuição de água e esgoto. É um serviço essencial. Vamos supor que naquele ente da federação, naquele estado, só ela presta serviço. Então ele é prestado num regime não concorrencial. Atendia aos dois requisitos. Então os bens dessa sociedade de economia mista ou dessa empresa pública, eles serão impenhoráveis e a cobrança do débito vai ser mediante o regime de precatórios. A gente vai ter que partir para os precatórios judiciais nesse caso de cobrança. Perfeito?
Beleza, vamos lá para o item número 4, aqui da parte do regime jurídico. Eu quero perguntar para vocês o seguinte. Uma empresa estatal, ela pode falir? Quando eu falo de falir, eu estou falando da aplicação do tal do regime falimentar. Imagina o seguinte, você fez um negócio com determinada empresa, uma empresa privada, essa empresa privada não te pagou, quando você foi cobrar ela, entrou na justiça, você descobre que ela pediu falência. Qual que é a consequência de pedir falência? Quando você pede falência, existe um procedimento para isso, existe uma lei que regulamenta isso, e vai ter toda uma prioridade para a cobrança. A depender do teu nível, do tipo de débito que essa empresa tem com você, talvez você não receba esse dinheiro nunca mais, ou você vai ser um dos últimos a receber, né? Porque outras pessoas terão prioridade sobre você para receber. Agora eu vou perguntar o seguinte, uma empresa estatal pode falir? A professora foi lá, quebrou, não tem dinheiro para pagar o seu pessoal, ela pode? Não pode, tá? O regime falimentar não se aplica às empresas estatais. Professor, mas e se ela quebrou? Se ela não tem dinheiro para pagar ninguém, ela não vai falir? Olha, nesse caso, nós vamos partir para o seu ente instituidor. Então, se ela quebrou, aí você vai para o ente. Tipo, se ela é empresa da União, a União que vai ter que cobrir com prejuízo. Se é do Estado, o Estado vai cobrir o prejuízo. Se é do município, é o município que vai ter que cobrir o prejuízo. É aqui que entra a tal da responsabilidade subsidiária do ente instituidor dessa entidade. Continuando aqui, agora nós vamos tratar, e boa parte do que nós vamos tratar aqui nós já vimos, tá? Porque como eu tive que explicar para vocês a autarquização, muita coisa que nós já comentamos anteriormente. Eu quero trazer aqui para vocês as regras sobre os privilégios. Privilégios das empresas públicas e das sociedades de economia mista, né? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar daquele comandinho constitucional que fala pra gente que você não pode estender a essas entidades benefícios que não sejam extensivos ao setor privado. Então, eu posso começar colocando o nosso número 5 assim, ó. 5. Em regra, essa entidade não pode ter benefícios. Não pode ter privilégios. Tá? Desculpa, na visão da Constituição Federal, você não pode ter benefícios que não sejam extensivos ao setor privado. Teoricamente, essa vedação aqui é somente para aquelas que são exploradoras de atividade econômica. Então, se às vezes é uma questão que você tem que marcar, teoricamente aqui é para aquela que é exploradora de atividade econômica. Mas isso às vezes é um pouquinho meio assim subjetivo. Mas teoricamente é só para aquela que seja exploradora de atividade econômica. Só que agora eu vou trazer para vocês as dezenas, né? Veja só, as várias exceções, tá? Vamos lá. Quais são as várias exceções que eu vou trazer aqui para vocês? Primeira exceção que nós vamos ter, exceção número 1. Essas entidades, algumas entidades podem receber privilégios próprios. Por quê? Porque elas atuam num regime de monopólio, porque daí você não tem competição com o setor privado, então não haveria problema nisso, e prestado no regime não concorrencial. Conforme nós já comentamos, já trouxemos vários exemplos ao longo da nossa aula de hoje, tá? Não vou ficar repetindo aqui para não ficar mais repetitivo ainda, tá? Esse é o primeiro caso, você pode ter alguns privilégios dessa natureza. Desdobrando isso aqui em mais pontos, nós podemos ter aqui a tal da imunidade tributária recíproca. A imunidade tributária recíproca, em regra, não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista. Em regra, não se aplica. Mas se essa entidade presta os tais dos serviços públicos obrigatórios, e serviços públicos próprios do Estado, e, novamente, sem que haja concorrência, elas vão ter essa tal da imunidade tributária recíproca. Outro ponto que eu posso perguntar para vocês. Os bens dessas entidades
são sujeitos à penhora das empresas públicas e das sociedades de economia mista? Em regra, sim. Em regra, os bens das empresas estatais eles estão sujeitos à penhora. Porém, esses bens serão impenhoráveis em basicamente duas condições. Uma, se ela é prestadora de serviço público, o simples fato dela ser prestadora de serviço público torna os bens afetados como impenhoráveis. Segundo, você vai ter a impenhorabilidade de todos os bens se essa entidade ela presta o que a gente chama de serviços essenciais, prestado no tal do regime não concorrencial. Começa a ficar meio repetitivo aqui assim, porque isso aqui é um conjunto de decisões do STF que acabou indo colocando cada vez mais utilizando essas expressões. Hoje em dia está começando a ficar muito mais claro isso, então antes a gente tinha que sair distribuindo, porque não era muito claro. Aí o STF meio que começou a fixar as teses de repercussão geral e agora ficou tudo muito mais fácil para a gente trabalhar, tá? Número 4, eu vou colocar aqui para vocês a aplicação do regime de precatórios. Aplica-se o regime de precatórios às empresas estatais? Novamente, em regra, não. Em regra, elas não estão sujeitas ao regime de precatórios, mas elas estarão sujeitas ao regime de precatórios exatamente no mesmo caso que nós vimos aqui, quando ela presta serviço essencial prestado no regime não concorrencial. Quinto e último item, para fechar. E aquelas prerrogativas processuais da Fazenda Pública? Professor, como assim prerrogativas processuais da Fazenda Pública? Prazo em dobro e etc e tal. Como é que funciona isso aí? Olha, esse assunto aqui, o STF ainda não estendeu às empresas estatais em geral. Muito provavelmente, quando isso chegar para ele, ele vai começar a estender essas prerrogativas aqui para as demais empresas estatais que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial. Mas, por enquanto, ele ainda não fez isso. O que a gente tem hoje é a aplicação disso aqui, do tal do prazo em dobro. O STF já reconheceu a aplicação da prerrogativa do prazo em dobro para os Correios. Pessoal, os Correios, na prática, eles, apesar de serem uma empresa pública, eles são quase igual a uma autarquia, né? Tirando o fato de que o regime de pessoal é de empregado público, não anota isso na prova, né? Mas eles estão mais ou menos sendo basicamente todos os benefícios. Então o STF já estendeu para os Correios a prerrogativa processual do prazo em dobro. Então, assim, se você tem um prazo X, o Correio tem 2X. Se você tem um prazo para recorrer de X, o Correio tem 2X para recorrer. Essa aqui é a lógica que nós temos dentro desses privilégios, tá? Com isso aqui você já acerta basicamente tudo quanto é questão de prova acerca desse assunto. Vamos resolver uma questão aqui para finalizar. Assinale a opção que apresenta a característica comum às sociedades de economia mista e às empresas públicas. Então agora eu quero algo que é comum para os dois. Estão sujeitos ao regime de precatórios como regra. Pessoal, em regra, eles não estão sujeitos ao regime de precatórios. Não gozam de privilégios fiscais não extensíveis ao setor privado. Perfeito. Tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista, em regra, não gozam de privilégios fiscais que não sejam extensivos ao setor privado. Tá vendo como nessa questão aqui eles já generalizaram? Eles já pegaram empresa pública e sociedade de economia mista, os dois, e colocaram assim, ó, não goza de privilégios fiscais, sem entrar no debate se ela explora atividade econômica ou presta serviço público. Então isso pode acontecer em algumas questões de concurso público, tá? Não precisam realizar licitação. Pessoal, em regra, eles fazem licitação pública sim, tá? É lógico que na atividade competitiva, na atividade própria, finalística deles, eles são dispensados do procedimento. Mas, genericamente falando, eles fazem licitação. São criados por lei, errado, a lei autoriza a criação. Não estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas, eles estão sujeitos, sim, à fiscalização do Tribunal de Contas. Vê como essa questão já trouxe bastante informação sobre o que nós estudamos até agora. Beleza, pessoal? Com isso, nós terminamos mais um bloco. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.